Então aqui, ó, seção 10.5. Deixa eu ampliar um pouquinho. Por exemplo, desse bloquinho aqui do 1 ao 8, pede assim, ó, encontre o vértice, o foco e a diretriz da parábola e esboce o seu gráfico. Então, no curso de geometria analítica, né, completo, a gente faria toda essa análise, tá, todas essas propriedades da parábola. Mas o nosso foco aqui é ser bem objetivo. Claro, esse bloquinho aqui ele já disse que é parábola. Mas a ideia é você pegar uma expressão qualquer e saber, não, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma elipse, isso aqui é uma circunferência, isso aqui é uma hipérbole. Quero que você seja capaz de olhar a expressão e só de bater os olhos numa expressão, saber qual é a cônica que ela representa. De forma bem rápida, fazer o esboço do gráfico. Tá? Esse é o objetivo. Então aqui do 1 ao 8 trata só de parábolas, o 9 também é uma parábola. Aqui do 11 ao 16 fala de elipse, né? Pede vértices e focos. Mas eu quero que você faça aqui só o gráfico da elipse, só para treinar. Tá bom? Aqui do 19 ao 24 fala de vértice, de foco e de assíntoto da hipérbole. Não precisa fazer nada disso. Quero que você saiba que é uma hipérbole, no caso aqui é um bloquinho só de hipérbole. Ótimo. Então eu quero que você treine aqui em cima, pegue esse exercício para fazer o esboço. Tá? E do 25 ao 30, que seria um exercício mais, né, completo, que é o que eu já coloquei lá na prova 2. Uma vez que eu não sei que cônica é essa, então, por exemplo, aqui é o 25. Que cônica é essa aqui? Qual o nome dela e faço o esboço dela. No 27, qual é o nome dessa cônica e faço o esboço. No 29. A gente pode pegar esse bloquinho aqui, do 25 ao 30, para a gente resolver. Pode ser? Alguém prefere escolher uma outra questão aqui anterior dessas que eu já citei? Por mim, pode começar da 25 mesmo. Pode ser da 25 mesmo? Então, vou tirar um print aqui. Deixa eu abrir aqui o print. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, ó. Professor, Oi, pode falar. semana passada o senhor disse que ia terminar de fazer a gravação do vídeo explicando como que fazia a parábola e a hipérbole, né? Não sei se o senhor chegou a fazer Isso. nesse vídeo. Então, eu fiz, só que eu não consegui divulgar o link ainda. Porque na Ah, hora da tá. edição aqui, meu computador travou, mas tá feito. Mas Entendeu? aí, no caso, Mas amanhã, pode falar, acho que hoje ainda consigo enviar. será que E eu conseguiria fazer também posso algum adiantar exemplo? alguma coisa. Pode falar. Eu queria que você fizesse um exemplo pelo menos da parábola e um de hipérbole pra gente saber mais ou menos como é que faz. Ah, pois não, show de bola. Deixa eu- Combinado. Vou tirar aqui. A questão do vídeo é que eu tem edição ainda, edição que está demorando mais para me cortar algumas coisas do que gravar em si. Mas tudo faz parte do aprendizado. Tá? Deixa eu botar aqui rapidinho. Então, 10.5, lista, né, do 10.5, exercícios aqui do 25 ao 30. Isso vai aparecer para vocês aí, gente. Tá aparecendo não.
Tá não? Tá carregando. Tá avisando que tá carregando. Vamos ver se vai. Parou um pouquinho. Eu acho que foi meu computador. Vou fechar aqui rapidinho, deixa eu voltar de novo. Tá? Vou ficar aqui só pelo celular. Vou voltar, desligar o computador, fechar no computador e abrir de novo. Agora vai. Vou pegar o código aqui. Esse aqui já é direto. Agora foi. Foi? Foi. Isso. Então esse bloquinho aqui. Então vamos lá. Esse bloquinho aqui, por exemplo, é 25. Qual é a cônica? Qual é o esboço dessa cônica? A questão 25 aqui. Só de bater o olhar aqui, você pode falar que essa equação define uma circunferência, define uma elipse, define uma parábola ou define uma hipérbole? Podem falar ou podem escrever aqui no chat. É uma parábola. É uma parábola. Ok? Todos concordam? Então, de forma bem resumida, gente, aquele padrão que nós já vimos da elipse, lembra? X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso eu falo também no vídeo, que eu não coloquei, não divulguei ainda, mas está lá. Tá de forma mais calma. Esse padrão aqui é o padrão que nós já vimos da elipse. Sim? Uma elipse aqui é uma elipse de centro x0, y0, semi-eixo xa e semi-eixo yb. E você identifica a elipse e vai lá e faz o esboço da elipse. Você sabe o centro e os semi-eixos, o esboço sai de forma bem rápida. Ora, se A e B forem iguais, né, a curva que essa equação representa é um caso particular de elipse, onde uma elipse onde os semi-eixos são iguais, a gente cai na onde? Quem lembra? Na circunferência? Uma circunferência. Então, em outras palavras, você pode falar que uma circunferência é um caso particular de elipse. É uma elipse com semi-eixos iguais. Então, se você guardar esse padrão, ele já serve já para identificar tanto a elipse quanto a circunferência.
Se você chegar numa estrutura como essa, com A e B iguais, é uma circunferência. Aí se os denominadores aqui forem diferentes, né, então eu tenho uma elipse. Tá? Agora, se um dos coeficientes aqui, por exemplo, o coeficiente do x for negativo e o y for positivo, não é mais uma elipse. Tá? Os pontos que satisfazem essa equação não desenham mais uma elipse. Aí esse padrão é o padrão da hipérbole. Ou vice-versa, se aqui for positivo e aqui for negativo. Tá? Se aqui for negativo. Se um for positivo e o outro for negativo, não importa. Deixa de ser elipse e passa a ser hipérbole. O que eu quero dizer com isso? Porque se você guardar a mesma regrinha aí, ter essa regrinha em mente, se A e B forem iguais, e os coeficientes ambos positivos, eu tenho uma circunferência. Se ambos os coeficientes forem positivos e A e B diferentes, eu tenho uma elipse. Mas, se eu tiver ali um coeficiente positivo ou um coeficiente negativo, eu tenho uma hipérbole. Tá? Então, se você gravar esse modelo aqui, já é o modelo que identifica circunferência ou elipse ou hipérbole. A elipse e a circunferência nós já fizemos, né, exemplos no encontro passado. A parábola e a hipérbole, eu já gravei os vídeos do proposto lá, mas vamos fazer também agora aqui alguns exemplos, já adiantando, não tem problema. Tá bom? Então, a 25 aqui tem x ao quadrado, olha aí a questão 25. A questão 25 é essa. Tem x ao quadrado na equação, e tem y, e tem mais 1. Ora, o y é ao quadrado. Então, por mais que você trate isso aqui de forma algébrica, você não consegue escrever nesse formato. Então, não é circunferência, não é elipse, não é hipérbole. Ah, é uma parábola. Ótimo, você sabe que isso aqui é uma parábola. Agora faz o esboço. Eu estou acostumado a ver a parábola tipo função quadrática. Tudo bem, isola o y aqui. Y igual a menos x ao quadrado mais 1. Confere? Isso aqui é uma parábola côncava para cima ou para baixo? Você já faz esboço de parábola há muito tempo. Para baixo. Todo mundo é craque em parábola. Então, nas cônicas aqui, a parábola é aquela que a maioria já conhece há muito tempo. É côncava para baixo, corta o eixo y na onde? Pelo coeficiente aqui do A, eu sei que é côncava para baixo. Pelo coeficiente C, a constante, eu sei que ela corta o eixo y em 1. Ok? Então, quais são os pontos mais importantes para você representar em um esboço? O esboço pode ser torto, né? Enfim, mas ela tem que ter alguns pontos importantes. É a parábola. Os pontos são a interseção com o eixo x, a interseção com o eixo y e o vértice da parábola. Então, a interseção com o eixo y é o próprio C. Está aqui. A interseção com o eixo x são as famosas raízes. Lembra? São os valores de x que a parábola se anula. Pois não? Olha o chat que tem uma questão ali que botaram. Escrevi errado? Pode ser. É verdade, tá errado, né? Obrigado. É verdade. Aqui eu isolando o y. Eu estava pensando em outra coisa. Obrigado. Isolando o y aqui, fica x ao quadrado menos 1. Valeu. Então vamos apagar aqui também. É bom quando acontece isso, assim, online, com o aluno falando. Aí imagina você, professor, gravando um vídeo, aí você faz um errinho, você erra, né, um erro desses, assim, logo no início da aula e você não percebe. Aí você está gravando, está sozinho, está gravando, você vai gravando, aí grava 15 minutos de vídeo, 20 minutos de vídeo, depois você vê que está errado. Aí já era. Isso acontece. Eu voltar e gravar tudo de novo. Agora tá certo? Isolando o y, agora sim, é x ao quadrado menos 1. Então agora muda tudo, né?
Agora o coeficiente aqui A é positivo, então é uma parábola côncava para cima. O C é negativo, menos 1, então a parábola aqui corta o Y em menos 1. Agora sim, né? Beleza. Então, e as raízes são pontos importantes também para você representar na parábola. Raízes são valores onde a parábola corta o eixo X. São valores de X que tem imagem zero. Isso aqui é fácil de ver que as raízes são menos 1 e 1, né? Num caso mais complexo, você vai igualar zero e resolver uma equação do segundo grau. Não é assim? E aqui também a gente vê ó, que essa parábola aqui, o vértice dela é exatamente aqui no Y. Então é isso, gente. Identificou a cônica e fez o esboço da curva. No caso aqui, essa parábola foi muito simples. Tá bom? Aqui nesse bloquinho aqui tem outro item que também é uma parábola. Como assim? O 25 é uma parábola, nós já fizemos, já identificamos e fizemos o gráfico. Agora, qual outro item aqui que você pode afirmar que também é uma parábola? O 27 é uma parábola, o 26, o 27, o 28, o 29 ou o 30? Então não tem mais parábolas aqui. Eu acho que não tem, não. Eu acho que o 28. O 28, exatamente. O 26, o 27, o 29 e o 30, ambos têm, todos eles, né, tem x ao quadrado e tem parcelas y ao quadrado. Então, como tem x ao quadrado e parcelas com y ao quadrado, eu descarto a parábola nesses casos. Mas o 28 tem só y ao quadrado, o x não está. Então eu descarto as outras. Eu descarto a circunferência, a elipse e a hipérbole. Então a 28 é sim uma parábola. Tá? Só que não é a parábola da função quadrática convencional que geralmente os alunos estão mais habituados a trabalhar. A 28 aqui é isso aqui. Ó. Se você quiser, você pode evidenciar o x. Me ajudem aí. Não fazer bobagem. Por exemplo, quero evidenciar o x aqui. Eu tenho 6x menos 16 igual a y2 menos 8y. Sim? Eu tenho 6x igual a y2 menos 8y mais 16. Enfim, x igual y² sobre 6 menos 8y sobre 6 mais 16 sobre 6. A princípio posso simplificar aqui, mas eu vou deixar o 6 indicado para ficar com o mesmo denominador. Tá? Então, assim, a abordagem que nós estamos dando aqui, estou aproveitando a abordagem que a gente traz lá do ensino médio, tá? De pensar em função quadrática, e pela função quadrática ali você sabe fazer o esboço. Tá? Então, só lembrando, quando tem uma função em x, nós temos lá o ax² mais bx mais o c. Todo mundo sabe, né? A maioria, há muito tempo, né, aliás, que o coeficiente A aqui me diz se a parábola é côncava para cima ou para baixo. Se A for positivo, é côncava para cima. Se A for negativo, é côncava para baixo. Essa é a interpretação geométrica do A. O C também tem uma interpretação geométrica. Me diz onde a parábola corta o eixo Y. E o B? Às vezes o pessoal esquece do B, mas o B também tem uma interpretação geométrica. Então, vocês lembram da interpretação geométrica? Está claro essa questão do A, da interpretação do coeficiente A, da interpretação do coeficiente C? Mas eu também queria destacar a interpretação do B. Alguém lembra? Eu acho que ninguém lembra, não. A interpretação do coeficiente de x² do A, tá claro, né? Agora, com o ensino superior, fica até fácil justificar para vocês. Por exemplo, a derivada de x. Se eu derivar isso aqui, eu tenho 2ax mais b, não é assim? Se eu derivar de novo, tenho a derivada segunda. A derivada segunda é 2a.
A derivada segunda me diz se a função original é côncava para cima ou para baixo. Percebe que a derivada segunda, no caso aqui da função quadrática, ela vale 2a. Então, o sinal do a que vai mandar no sinal dessa derivada segunda, se o a for positivo, ela é positiva. Se o a for negativo, a derivada segunda vai ser negativa. Então, por isso, que a é positivo, é côncava para cima. Se a é positivo, a parábola é côncava para cima. Se a é negativo, a parábola é côncava para baixo. Lá no nível médio, a gente fala isso, né? Como curiosidade, o aluno entende e vai embora. Agora eu posso justificar isso, né? Você pode ver essa justificativa pela derivada. O C é só você zerar aqui, ó. A imagem do x igual a zero vai zerar a primeira parcela, vai zerar a segunda parcela e fica só o C. Ou seja, na direção do x igual a zero, a minha curva passa lá no nível C. Então, por isso que a gente fala, o significado do C é onde a parábola corta o eixo Y. E o B? O B está aqui, ó. Se você calcular a derivada no valor zero, vai dar quanto? Se eu derivar, deixa eu botar aqui embaixo, né? Melhor. Se eu derivar a minha função, já derivamos aqui, agora eu vou calcular a derivada no ponto zero. Vai zerar a primeira parcela e vai ficar quanto? B. Então, o B é a derivada da função no ponto zero. E a derivada, você lembra que ela te diz se a função é crescente ou decrescente? Se a derivada for positiva, a função é crescente. Se a derivada primeira for negativa, a função é decrescente. Lembram disso? Aqui está dizendo o seguinte, que a derivada no ponto zero, quando o x é igual a zero, vale b. Ou seja, se b for positivo, aqui na direção do x igual a zero, a parábola corta o eixo y crescendo. Se o b for negativo, ela corta decrescendo. E essa é a interpretação do b. Enquanto o c é onde corta o eixo y, o b é como corta o eixo y. Tá? Então a ideia é essa. Você, né, quem lida com essas expressões, só de você passar o olhar assim numa expressão como essa, você sabe que é uma parábola, côncava para cima ou para baixo, onde ela corta o eixo y e como ela corta o eixo y. Só de olhar o valor do C, você sabe onde corta o eixo y. Só de olhar o sinal do B, você sabe como ela corta o eixo y, de forma crescente ou decrescente. E ela é uma parábola côncava para cima ou para baixo. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer um rascunho e depois a gente capricha no esboço. Esse aqui é uma parábola. Ah, Eduardo, mas esse aqui está diferente. Eu tenho x em função de y. Muda alguma coisa? Muda. Isso aqui não é aquela função quadrática que a gente, né, já trabalhou muitas vezes lá no ensino médio. Isso aqui é uma parábola, só que posso até falar que é uma função, só que é uma função inversa, né? É x em função de y. O que isso interfere no gráfico? Quando eu tenho y em função de x, a parábola é côncava para cima ou para baixo. Agora, como é x em função de y, a ideia aqui é parábola côncava para a direita ou côncava para a esquerda. Tá claro? Então, por exemplo, aqui, é x em função de y. Então, a minha ideia é, isso aqui é uma parábola côncava para a direita ou para a esquerda? Depende do coeficiente aqui do y2, do y ao quadrado. É positivo? Então, a parábola é côncava para a direita, que faz o papel de côncava para cima, se fosse em y, tá? Ok, gente? Até aqui? Não, me perdi, professor, nessa parada da esquerda para a direita aí. Deixa eu fazer aqui uma associação. Se você tem y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é uma parábola. Se você tem x igual a ay ao quadrado mais by mais c, também é uma parábola. A diferença é que aqui, se o a for positivo, parábola côncava para cima. Se o a for negativo, parábola côncava para baixo. Aqui, se o a for positivo, parábola côncava para a direita. Aqui, se o a for negativo, parábola côncava para a esquerda. Ok? Ok, agora ficou mais claro.
Significado do C aqui. Só para a gente fazer um paralelo. Qual é o significado do C? Aqui é onde a minha parábola corta quem? Corta o eixo Y. Minha parábola corta o eixo Y no nível C. E aqui? Qual o significado do C aqui? Fazendo essa associação. Tem que pensar de forma inversa. Vai cortar Enquanto... no Ele X. vai cortar o XX. Exatamente, é o contrário. Aqui é onde corta o eixo X. O significado do B. Se o B for positivo, ela corta o eixo Y de forma crescente. Tá? Se o B for positivo. Se o B for negativo, a minha parábola vai cortar o eixo Y de forma decrescente. Essa é a interpretação do B. Tá? Aqui é o contrário. Contrário não, né? É pensar de forma inversa. Se o B for positivo, ela vai cortar o eixo X de forma crescente. Se o B for negativo, ela vai cortar o eixo X de forma decrescente. Tá bom? As raízes. As raízes aqui acontecem no eixo X. As raízes aqui acontecem no eixo Y. Assim a gente vai fazendo essa associação. Então, voltando aqui ao exemplo. Só de olhar isso aqui, o coeficiente aqui do Y2 não é positivo? Aqui é positivo. Então, a parábola é côncava para a direita ou para a esquerda? Ah, é côncava aqui, ó, a curvatura está voltada para a direita. Ok? Ela corta o eixo X ou o eixo Y nesse valor aqui? X. E aí? É o X. Agora é tudo o contrário, tá? 16 dividido por 6, dá aqui 2 e pouco. Então ela corta o eixo X nesse valor. Vou colocar lá embaixo para a gente fazer com mais propriedade. Então aqui, ó. Minha parábola. Corta o eixo X. Em qual valor? 1, 2, 3, 4. Aqui uma escala só para localizar. 16 dividido por 6 está dando aqui aproximadamente 2,7. Então ela passa por aqui. Tá bom? Eu sei que ela é côncava para a direita ou para a esquerda. Eu sei que ela é côncava para a direita. Então eu vou guardar essa informação. Tá? Qual é outro valor importante aqui? Para a gente colocar. As raízes. Tem raízes? As raízes agora acontecem aqui no eixo Y, tá? Nesse caso aqui, como é que você encontra as raízes? Eu quero encontrar qual é o valor de Y que vai ter imagem zero. Tá? Qual vai ser o valor do Y que essa expressão aqui dá zero? Então vai resolver uma equação do segundo grau. Só que atenção, não é na variável x, é na variável y. Então vamos resolver essa equação aqui. Posso multiplicar todo mundo por 6, caímos aqui. Equação do segundo grau. Se quiser calcular o delta primeiro, pode. Porque se delta for negativo, quer dizer o quê? Graficamente, não tem raiz. Se o delta é igual a zero, vai ter uma raiz só. Se o delta for maior do que zero, ela vai ter duas raízes, não é assim? Então, por exemplo, aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso aqui, o delta é zero. É ou não é? Isso quer dizer que eu só vou ter uma raiz. Se você jogar lá na regrinha do Bhaskara, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta. O delta é zero, então não vai ter esse mais ou menos. Vai ser só, o numerador vai ser só 8 mesmo, é único. Dividido por 2a. Dividido por 2. Então a raiz é
é única e vale quanto? Vale 4. Tudo que a gente está acostumado a fazer lá com x, agora eu estou fazendo aqui com y. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, com relação à raiz, gente, vê se foi, se não foi. Tem alguma dúvida? Professor, Oi. como é que vai ficar então essa parábola aí? Se ela só corta o Então, se ela só eixo y toca o ali? eixo o y, ela é côncava para a direita. Se ela só toca, então pode acontecer 3 coisas. Imagina que eixo y. Ela não toca o eixo y, ela toca o eixo y uma vez só, ou ela corta o eixo y 2 vezes. Então, se a parábola é côncava para a esquerda, vai acontecer uma dessas 3 situações. Tá? Essa reta aqui vertical é o eixo y. No nosso caso aqui, isso aqui seria um delta negativo, isso aqui um delta igual a zero, que é esse caso, e aqui um delta positivo. O nosso caso é esse aqui, ó. A parábola vai tocar o eixo y e voltar. Então ela só faz isso, tá? E volta. Então essa é uma parábola que corta o eixo x aqui no valor 16 sextos. A raiz dela é y igual a 4 e ela é côncava para a direita. Sim? Sim, entendi. Ok? Olha o B, o significado do B aqui, ó. Ela corta o eixo x no C, 16 sextos. Mas ela corta o eixo x como? De forma crescente ou decrescente? Se você vir aqui no sentido ó, da esquerda para a direita, você está descendo. É o sinal do B esperado, que é o B, o coeficiente B aqui é negativo. Tá bom? Então a novidade é essa, né? A novidade aqui é quando a gente trabalha com parábola x em função de y. Você tem que pensar tudo de forma inversa. Mas enfim, resolvemos a questão. Identificamos a parábola e fizemos o esboço do gráfico. Aqui o Vitor botou aqui no chat. Mas se eu tocasse o eixo x com y, se eu trocasse o eixo x com y, x na ordenada e y na abscissa, eu poderia considerar a concavidade para cima ou para baixo, correto? É. Não é trocar, né? É se você... Imagine se você inclinasse aqui, deitasse. Imagine, vou fazer um bonequinho aqui. Se eu deitar assim, nessa direção e nesse sentido, aqui é o meu para cima e aqui é o para baixo. É verdade? Então é uma questão de orientação. Quando a minha orientação é o eixo y, eu tenho concavidade para cima. Cadê? Onde é que eu fiz o paralelo aqui? Eu tenho aqui para cima ou para baixo. Se a minha orientação é o eixo y, a minha concavidade é para cima ou para baixo. Se a minha orientação é o eixo x, a minha concavidade é para a direita ou para a esquerda, que vai fazer o papel do para cima ou para baixo. Você falando que acha que é mais fácil trocar os eixos, né? Beleza. Beleza. Ok? Vamos escolher outro aqui para a gente fazer? Bom, 25 é parábola, 28 é parábola. Ótimo. Agora, qual desses aqui vai ser hipérbole? Um caso que a gente não fez ainda, né? Eu já gravei o vídeo, mas não divulguei. Mas um caso que a gente não fez aqui no nosso encontro síncrono. Como é que eu sei que é hipérbole? Só de olhar aqui. O x tem que ser positivo, o x ao quadrado tem que ter um sinal, um coeficiente, e o coeficiente do y ao quadrado tem que ter um sinal trocado. Ambos do mesmo lado da equação. Tá? Por exemplo, a 27. A 27, se eu escrever o x ao quadrado e o y ao quadrado do mesmo lado da equação, ambos terão o mesmo coeficiente. Então não é hipérbole. Tá? Olha, vão ter o mesmo sinal. Então não é hipérbole. Vai ter coeficiente diferente. Então vai ser uma elipse isso aqui. Perceberam a ideia? O 29. Se você escrever o y ao quadrado e o x ao quadrado do mesmo lado da equação, os coeficientes terão o mesmo sinal? Ou terão sinal contrários? Terão sinal trocado. Então o 29 é uma hipérbole. Tá?
O 26 é uma hipérbole. Só. Vamos fazer o 29? Vou colocar aqui. Então, essa aqui é a questão 29 e eu quero escrever ela nesse formato aqui, que é a abordagem que a gente está tomando nesse curso. Se você conseguir escrever essa expressão da 29 nesse formato, você vai ver claramente se é uma hipérbole ou não, ou qualquer outra cônica, e vai ver qual é o centro e quais são os semieixos, que são os elementos essenciais para você fazer um esboço. Tá? Então eu tenho que ter esse quadrado, né? Um produto notável envolvendo x, um produto notável envolvendo y, e tem que igualar 1. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó, vou escrever menos 4x ao quadrado, só, né? Mais y ao quadrado, mais 2y igual a 3. Vê se a equação que eu escrevi aqui, acabei de escrever agora em vermelho, é equivalente à equação do enunciado. Coloquei tanto o x ao quadrado e o y ao quadrado do mesmo lado da equação. Mas eu já estou associando, ó, termos em x só tem esse, e termos em y tem esse aqui. Até aqui, foi? Sim. Finaliza para mim no chat. Dá um Szinho aí de sim. Ok, só para poder caminhar. Sim. Foi? Beleza. Observa aqui, ó, que eu tenho tipo um produto notável, né? Aqui x só tem uma parcela, então eu vou deixar como está. Não tenho que trabalhar aqui no x. Agora no y. Isso aqui parece o quadrado da soma ou o quadrado da diferença? Quando eu olho para essas duas parcelas aqui, y ao quadrado mais 2y. Isso aqui está parecendo o quadrado da diferença de dois termos? Da Ou o soma, quadrado da soma? Parece com o quadrado da soma. Quais devem ser os termos, o primeiro e o segundo termo dessa soma, para bater aqui direitinho com o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Olha aqui, o quadrado do primeiro está y2. Seria Então o 1 primeiro mais 1. deve ser y, né? Mais 1. Isso aí, muito bem. Porém, está incompleto. Por isso que a gente chama isso aqui de completar quadrados, né? Porque isso aqui é o quadrado do primeiro, confere, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, confere, já está aqui, mas está faltando uma parcela. Esse produto notável aqui tem 3 parcelas, está faltando quanto? Que eu vou ter que colocar aqui por minha conta. Está faltando o quadrado do segundo, que é 1. Então eu preciso ter esse mais 1 aqui para eu poder cair nesse quadrado da soma, porque é a forma que eu tenho em mente aqui das cônicas. Tem que ter esse mais 1, mas então eu vou colocar esse mais 1 no primeiro lado da equação. Para manter a igualdade, coloco um mais 1 aqui também. Ok? Com isso, caímos aqui, ó. Caímos nessa equação aqui. Ok? Pensando aqui no modelo, o segundo membro tem que ser igual a 1. Então eu vou dividir aqui todo mundo por 4. Para quê? Para eu ter então, o 1 ali não é igual a 1. Então aqui vai ficar menos x ao quadrado. Aqui vai ficar indicado. E aqui vai ficar igual a 1. Olha aí. Então, o formato que eu tenho em mente das cônicas é esse. E eu consegui trabalhar essa aqui e chegar nesse formato, que já está na mesma forma. Daqui eu vejo os coeficientes de x ao quadrado e de y ao quadrado têm o mesmo sinal? Não. Aliás, já tinha até observado isso antes. Então eu sei que isso aqui é uma hipérbole. Tá? Com o centro em qual ponto? Do mesmo jeito que você observava o centro da elipse ou da circunferência. Fala para mim, qual é o centro dessa hipérbole?
0 e 1? Tá certo, 0 e 1. A componente x é 0 e a componente y, aliás, é menos 1. Não é isso? A componente y aqui é menos 1. Porque aqui, ó, é menos o y0. Aqui é o oposto do y0. Então, mais 1 aqui é o oposto do y0. Então, o y tem que ser menos 1. Ou você fala que a componente y do centro é aquela componente que você troca aqui o y e zera a base. Tá? A componente x do centro é aquela que você toma aqui e vai zerar a base dessa potência. Então, a componente x tem que ser 0 e a componente y tem que ser menos 1. Também é uma forma de ver o centro. Confere, gente, que o centro é 0 e menos 1? Confere. Sim. Ótimo. Semi-eixo x vale quanto? Semi-eixo y vale quanto? Isso aqui é a mesma observação que a gente fez para a elipse. Então, o tratamento da hipérbole, até agora, a única diferença são os coeficientes ali da expressão, que um é negativo e o outro é positivo. Todo o restante, a parte algébrica é similar. Ver o centro, ver o semi-eixo é a mesma coisa. Quanto que vale o semi-eixo x? Qual o valor que está aqui no denominador, mas nem está indicado? É 1, né? O Vitor já adiantou aqui no chat. O A vale 1, isso aí. E o B vale 2, exatamente. Todo mundo viu, gente? Vê se tem alguma pergunta aí para identificar as coordenadas do centro e os valores dos semi-eixos. Professor, fica uma Posso continuar? dúvida. Ali Pode em falar. cima, na hora de completar o quadrado, eu vou somar só do outro lado da igualdade, né? É como eu penso, aqui eu fiz assim, ó, eu pensei como se a equação fosse uma balança. Se eu coloquei mais uma unidade de um lado, para manter essa balança em equilíbrio, tem que colocar mais um do outro lado também. Ok? Ok. Eu pensei assim. Tem autores que fazem assim, ó, colocam mais um e menos um em seguida. Que é a mesma coisa de colocar 0. Mas essa outra parcela aqui, esse menos 1, ele já indica do outro lado logo em seguida como mais 1. Também pode fazer assim. Foi? Foi. Monique está pedindo para explicar de novo como se acha os valores do centro. Posso? Aqui, ó. O centro genérico, tá, Monique? O centro genérico aqui é o x0 e o y0, que são os valores de x conhecidos e y conhecido. Então aqui, o x, se você olhar na expressão, o x0 é aquele valor que está descontando do x. Aqui está descontando alguma coisa do x? Não. Então, x0 vale 0. Tá? O y0 é o que também aqui está acompanhando o y. É y menos y0. Mas aqui é y mais 1. Então, é como se você quisesse, poderia escrever assim. Aqui é y menos 1. Tá? Para ficar naquele formato lá direitinho. Ou, uma maneira que eu acho mais prática, é ver os componentes do centro, são os valores que zeram a base. Eu posso trocar o x aqui por qual valor para zerar essa base da potência? Sabendo que aqui é x0, isso aqui vai zerar se o x for igual a x0. Isso aqui vai zerar, a base da parte y aqui vai zerar se eu trocar o y por y0. Então eu posso pensar assim, que é mais direto. Aqui, qual o valor do x que eu tomo aqui que vai zerar essa base? O x tem que ser 0. E aqui, qual o valor do y que eu tomo aqui que zera essa base? Imagina a potência aqui, base y mais 1, expoente 2. Se você puder intervir aqui e trocar o y por algum valor, qual deve ser o valor que zera a base? Para essa base aqui dar 0, eu sabendo que aqui ao lado tem o mais 1, para dar 0, o y só pode ser menos 1. Então é uma maneira rápida de você ver as componentes do centro. São os valores de x e y que vão tornar a base, em cada expressão dessa aqui, igual a 0. Tá?
Vou voltar aqui para limpar um pouco o visual. Entendeu? Beleza. Então tá claro, gente, as componentes do centro, de nada, e do semi-eixo. Agora vamos traçar o esboço, que é uma coisa que a gente não fez ainda. Professor, Oi? você dividiu por 4 porque tudo tem que ser igual a 1 sempre? Isso. O modelo aqui, ó, tem que estar sempre igual a 1. Esse 1, no caso da hipérbole, significa o quê? Não, é só uma balança, né? Ele não tem nenhuma interpretação geométrica, tá? Tá bom. Se A e B forem iguais, por exemplo, você imagina que A e B são iguais a R. Aí esse R pode passar para o outro lado multiplicando 1. Aí vai ficar aqui indicado o R2. A gente cai na expressão da circunferência. Tá? Mas em uma interpretação específica assim, geométrica desse 1 não existe. Só um modelo mesmo. A forma normal das cônicas é esse formato aqui, onde o segundo membro é igual a 1. Tá bom? Agora vamos fazer o esboço. Vou fazer aqui, vocês vão fazer aí também um mais bonito que o meu. Que o meu sabe como é que é. Vamos lá. Primeira coisa, marca o centro. x0, y menos 1. O centro está aqui. Eu vou fazer um xzinho no menos 1. Tá bom? A partir do centro, eu vou andar quantas unidades para a direita e para a esquerda? Vou andar uma unidade para a direita, uma unidade para a esquerda, que é o semi-eixo x. Quantas unidades para cima e para baixo? 2. 2. Então, 2 unidades para cima. Vem até aqui. Estou fazendo aqui no olhômetro, tá? 2 unidades para baixo. Se aqui fosse mais, não seria hipérbole. Seria uma elipse. Elipse seria essa, com o mesmo centro, com esses mesmos semi-eixos, você iria ligar esses extremos. Tá? Mas esse sinal aqui não é de mais, é menos. Então, o procedimento parece o mesmo procedimento. Os primeiros passos são os mesmos passos para fazer o gráfico da elipse, que a gente falou semana passada. A diferença vai ser daqui para frente. Tá? E qual é? Ao invés de traçar uma curva aqui, passando nesses extremos, você vai traçar um retângulo. Um segmento aqui, ó, vertical, horizontal aqui, um segmento horizontal aqui. Um segmento vertical aqui, um segmento vertical aqui. Tá? Então você marca o centro. A partir do centro, semi-eixo X para lá e para cá, semi-eixo Y para cima e para baixo. No caso aqui, uma unidade para a direita e para a esquerda, e 2 unidades acima e abaixo. E fecha e define esse retângulo. Tá bom? A partir desse retângulo, você vai traçar as 2 diagonais desse retângulo. E vai estender essas diagonais. Vai ficar uma coisa linda. Tá bom? Estende essas diagonais aqui. Com isso, nós temos um... Vou passar para cá. Essas diagonais, gente, são as assíntotas da hipérbole. A hipérbole, ela é a única cônica que tem 2 folhas. Ela tem 2 traços. Tá? Então, as hipérboles vão acontecer da seguinte forma. Os 2 traços são assim, um para a direita ou para a esquerda, ou os 2 traços são assim, um para cima e um para baixo. Tá? E ela vai tender a esse pontilhado. Então a gente marca o centro, a gente faz o semi-eixo X, semi-eixo Y, traça o retângulozinho, as diagonais, estende as diagonais para chegar nesse pontilhado, nesse X gigante. Porque a minha assíntota vai tender a ela. Tá bom? Agora é que vai fazer diferença em qual parcela aqui está o sinal negativo, ou em qual parcela está o sinal positivo. Tá? Então aqui, ó, o coeficiente positivo não está na componente Y.
Isso quer dizer que a minha hipérbole vai cortar, vai ser para cima, ela vem pertinho do pontilhado e volta para o pontilhado, tá? Então, se o coeficiente positivo for o do y, a hipérbole são essas folhas para cima e para baixo. Lembrando da orientação do eixo y, que é vertical. Se o coeficiente positivo fosse o da expressão x, a hipérbole seria outro caso. Uma folha para a direita e uma folha para a esquerda, tomando a orientação do eixo y, do eixo x. Tá bom? Esse é o esboço da hipérbole. Vê se foi, gente, até aí, se tem alguma pergunta. Professor, eu não entendi porque na hora de montar o gráfico. Porque no A tinha que andar uma casa para cima e duas para baixo. Eu pensei que seriam duas para cima, duas para baixo, uma para o lado e uma para o outro. Não, mas você falou certo. Só que você tem que sair, você não vai sair da origem do sistema, você tem que sair do centro. O centro, eu coloquei aqui em verde, ó, o centro está aqui no -1. A partir do centro foi uma unidade para cá e uma para cá. Tá. Duas para cima e duas para baixo. Tá? Então você falou certinho. É isso mesmo, é uma para a direita, uma para a esquerda, duas para cima e duas para baixo. Só que o seu ponto de partida não é a origem. O seu ponto de partida é quem? É o centro. Então o primeiro ponto que você marca é o centro. Beleza. Feito isso, traça o retângulo, traça as diagonais, faz o pontilhado e decide se as folhas são para cima e para baixo ou se são direita ou para esquerda. Tá bom? Perguntas? Outras perguntas? Podem falar. Oi. Professor, para ser para o lado, então o y teria que ser Isso. negativo? Um deles tem que ser positivo, o outro ser negativo. Tá bom? O que acontece aqui? Se ambos forem negativo, a expressão não tem solução, tá? Vou apagar aqui os coeficientes, ó, de propósito. Se eu colocar aqui, ó, aqui é negativo e aqui é negativo. Quantos pontos satisfazem essa equação? Nenhum. Não tem como eu adicionar duas coisas negativas e dar um positivo. Então a resposta disso aqui é zero, não é nada, é vazio. Tá? Se você cair uma expressão como essa na prova ou em concurso e falar assim, esboce o gráfico, aqui vai ser a única questão que se você deixar em branco você vai acertar. Porque o gráfico disso aqui não é nada, tá? Não tem nenhum pontinho que satisfaz essa equação. Se os dois coeficientes forem positivos, aí sim, aí tem vários pontos que satisfazem essa equação. Se eu juntar todos esses pontos, tem um gráfico, que é o gráfico da elipse. Ótimo. Agora, se um deles for positivo e o outro for negativo, aí é outra cônica. No caso, o y negativo, o y positivo, deu essa cônica aqui, para cima e para baixo. Se fosse o contrário, se fosse o y negativo, aí seria uma cônica para a direita, seria essa aqui, ó. Vou botar aqui de rosa. Uma para a direita, essa é a direita, e essa aqui é para a esquerda. Tá? Como é que eu posso justificar isso? Para não ficar só a cena porque está falando. Vamos voltar aqui. A original. Na original, aqui é negativo e aqui é positivo. Se eu for zerar uma dessas aqui, pensando lá na componente do centro, se eu fizer x igual a zero, faz sentido? O que fica se eu pegar a equação principal aqui e zerar o x? Zerar a parcela que tem x. Vai ficar o quê? Y mais 1 ao quadrado igual a 4, né? Já passando 4 para lá multiplicando. Isso quer dizer o seguinte, se eu zerar a parte que tem x,
vou cair numa equação que tem solução. Por exemplo, o y mais 1 vai ser mais ou menos 2. O y vai ser mais ou menos 2 menos 1. O y pode ser dois valores. Ele pode ser 2, pode ser 1 ou pode ser menos 3. O que isso está dizendo? Que quando x é 0, o y pode ser 1 e o y pode ser menos 3. São dois pontos da hipérbole, que são esses pontos aqui, ó, x0 e y1, x0 e y menos 3. São esses pontos aqui importantes. Então, se eu zerar, eu vou zerar a parte que está negativo. Se eu zerar a parte que tem coeficiente negativo, a parte que tem coeficiente positivo me abre a oportunidade de continuar a conta. Por isso que eu sei que quando quem tem o coeficiente negativo é que eu vou ter que zerar para eu poder ter uma continuidade nas contas. E com isso eu vou ter o gráfico na outra parte. Mas se eu pensasse o contrário, se eu quisesse zerar aqui a parte que tem coeficiente positivo, eu iria tomar o y igual a quanto? Para eu zerar a parte que tem y, eu teria que tomar o y igual a menos 1. É a componente do centro. Tá? Se eu fizer o y igual a menos 1, eu caio numa equação que não tem como dar continuidade. Se o y for igual a menos 1, vai zerar isso aqui. Eu vou cair aqui, ó, menos x ao quadrado igual a 1. Tem solução? Não tem. Não tem como alguma coisa ao quadrado, aliás, o oposto de alguma coisa ao quadrado dá 1 positivo. Ou seja, se o y for igual a menos 1, que seria graficamente essa reta aqui, y igual a menos 1 não vai cortar a hipérbole. X igual a 0 vai cortar a hipérbole. Entendeu? Então, se eu fizer x igual a 0 e zerar aqui, eu corto a hipérbole. Se eu fizer o y igual a menos 1, eu não corto a hipérbole. Ou posso de forma mais direta. A parte que tem coeficiente positivo é que vai mandar. Se o y tem coeficiente positivo, hipérbole com folhas para cima e para baixo. Se fosse o x, hipérbole com folhas para a direita ou para a esquerda. Vamos ver lá no enunciado se tem alguma questão que tem o x com coeficiente positivo e o y com coeficiente negativo, para a gente resolver. Professor, então, só o x ou só o y que manda na concavidade das duas folhas da hipérbole. Isso. Não é o y uma para cima e o x uma para baixo. Não, o y manda de cima e na de baixo e o x na da direita e na da esquerda. Isso. É a orientação. Se for para cima e para baixo, é o y com coeficiente positivo. Se for para a direita e para a esquerda, está associado a parte de x com coeficiente positivo. Entendi. Tá bom? Tá bom. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. A 26. Olha aqui a 26. Se eu escrever a 26 nesse formato aqui, vou botar aqui na página 7. Olha aí. Vou escrever a 26 nessa forma aqui da padrão, tá? Deixa eu copiar aqui, a gente já ganha tempo. Estou acostumado a aula assim, copiando e colando. Bom, olha aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Já escrevi pensando nesse formato. Olha igual a 1 aqui, já está, ok. Um x, uma parte que tem x coeficiente positivo, a parte que tem y coeficiente negativo. Então, já vi que é uma hipérbole. Ótimo, identifiquei a cônica. É isso que vocês vão fazer na prova 2, tá? Lá na prova 2, ali, quem não viu, eu coloquei 10.
É maldade não, né? 10 cônicas para você dizer o nome e fazer o esboço. Tá bom? Tudo à mão, tá? Não é para fazer no GeoGebra, tudo à mão. Mas é isso, você dá o nome e fazer o esboço. Isso aqui é uma hipérbole. Qual é o centro dessa hipérbole? Seria 0 e 0? 0 e 0. Todos viram? Que o x0 aqui vale 0 e o y0 aqui vale 0? Ou é o valor que zera, né? As duas bases. Beleza. E os semieixos? Vai ser os dois? Nos dois, exatamente. Então já vou para o esboço. Ó. Eu já sei o que é uma hipérbole e já sei as componentes do centro e do semieixo. É o que eu preciso para fazer o esboço. Tá? Então vamos lá. Começa marcando o centro. Agora o centro da hipérbole coincide com o centro do sistema. Então marquei aqui um xizinho no 0, 0. Uma unidade para a direita, uma unidade para a esquerda, uma unidade para cima, uma unidade para baixo. Vou fazer um pontilhado, fazendo um retângulo, que nesse caso aqui vai ser um quadradinho. Centrado, né? No meu sistema. Tá bom? Logo, as diagonais vão coincidir aqui com a reta identidade, né? São duas retas, tá? Tá torto, mas é duas retas. Então desconta aí. Passa aqui no 1, menos 1, menos 1. Bom, o que eu queria era esse pontilhado. Então marcar o centro, os semi-eixos, o quadradinho, foi tudo para ter esse pontilhado aqui. Tá? Esse pontilhado que é o principal para o gráfico da hipérbole. Agora vem a pergunta. A minha hipérbole, ela vai passar aqui para a direita e para a esquerda? Ou ela vai passar aqui para cima e para baixo? Um desses dois pares. Para a direita e para a esquerda. Direita e esquerda. Para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, o que faz mais sentido aqui? Se eu zerar a parte que tem coeficiente negativo, se eu zerar o y0, aliás, se eu zerar o y, tomando y igual a 0, eu vou cair nesse ponto e nesse ponto. Se eu zerar o x, eu vou cair numa equação que não tem solução, porque está dizendo o seguinte, menos alguma coisa ao quadrado vai dar 1. Tem como? Não, não tem como. Então a minha hipérbole passa aqui, nesses dois pontos, ó, zerando o y e encontrando x igual a 1 ou x igual a menos 1. Aí você traça o gráfico assim, ó, ela vai tendendo ao pontilhado por aqui, tá? Passa por esse ponto e vai tender ao pontilhado por aqui novamente. Ela vem pertinho do pontilhado, passa pelo ponto e volta para o pontilhado de novo. Mas nunca vai tocar, tá? É aquela questão da assíntota. Se aproxima infinitamente, mas nunca toca. Então esse é o esboço dessa hipérbole. Tá bom, gente? Então é isso. Então, dado uma expressão, quero que todos aqui sejam capazes de identificar. Dizer, isso é uma circunferência, isso é uma elipse, isso é uma hipérbole, isso é uma parábola. Então você tem que saber dizer o nome dela. E além disso, fazer o esboço de forma bem direta, bem simples, bem objetiva. Tá? A gente precisa dominar isso então, saber identificar a expressão e fazer um esboço. Tá bom? Se tudo der certo aqui, eu vou divulgar o vídeo, que mais ou menos eu expliquei, né? Isso que a gente já expliquei de novo aqui na resolução dos exercícios, mas essa é a ideia então das cônicas. Professor, Oi? então assim, a gente tem que achar o centro, o semi-eixo de x e de y, e na hora de desenhar as parábolas da hipérbole, a gente vai ter que zerar ou o valor do y ou o valor do x, né? Para poder saber em que ponto vai ter que zerar vai a tocar. base, né? Você tem que zerar a parcela. Sim, existe alguma... como é que eu... Eita, esqueci a palavra.
possibilidade de da parábola não tocar no quadradinho que a gente fez? Não, ela vai tocar, tá? Uhum. Ela vai tocar, só que não é parábola não. Você está falando parábola, mas não é parábola, tá? Parábola é outra curva. Isso aqui parece uma parábola, né? Essa barriguinha aí parece, mas isso aqui não é uma parábola. A parábola tem propriedades que essa curva aqui não tem, tá? Vocês sabem que a antena parabólica, é o nome, né? Já fala, tem formato de uma parábola, não tem? Só por curiosidade. Sabe a propriedade que a parábola tem e se usa na antena parabólica? Então, tem a questão do foco, que o Sturt aqui até cobra, né? O foco é um ponto que tudo que bate na curva da parábola reflete nesse foco, tá? Toda reta que incide na curva da parábola, ela reflete em um único ponto. Então, se você observar na antena parabólica dessas antigonas ou dessas modernas, né, pequenas, o receptor, a antena parabólica está assim, não sei se alguém já trabalhou com isso, o receptor não está apontando para o espaço, o receptor está apontando para cá, para a parábola, no caso aqui para o parabolóide, que vai receber os raios e todos vão refletir para aquele foco. Tá? Então a parábola ela tem essa característica que outra curva não tem, só ela que tem. Tá? Então os traços aqui que compõem a hipérbole, então são essas duas curvinhas, parece parábola, mas não é parábola. Tá bom? Então é marcar o centro, como você disse. Marca o centro, depois os semi-eixos, traça o quadradinho, traça as linhas pontilhadas e vai traçar a curva, ou as duas, cortando uma para a direita, uma para a esquerda, ou as duas voltadas para cima ou para baixo. Depende qual parcela aqui que você vai zerar. Você vai zerar a parcela que envolve x ou você vai zerar a parcela que envolve y. Tá? Você vai zerar sempre aquela que tiver com coeficiente negativo. Então a parábola vai ficar voltada para aquela que tiver com coeficiente positivo. Nesse caso aqui é o x que tem coeficiente positivo. Então ela ficou voltada para a direita e para a esquerda. Tá claro? Sim. Sim? Então é isso, gente. Nosso tempinho já está no finalzinho. Alguém tem alguma pergunta? Assim que gostaria de falar, pode perguntar. Fica com vergonha, eu vou perguntar uma bobagem, não sei o quê. A matemática tem essas coisas. Às vezes a pergunta mais simples é aquele tijolinho que está faltando para você ir embora. Volta só ali naquele exercício anterior que a gente fez, calcular a parábola para cima e para baixo. Nesse caso aí, então, isso. Como a gente teve que zerar o x, né? Porque ele era o valor negativo. Não foi o y que a gente zerou. Então sempre a gente vai zerar o que tiver negativo. Isso. Tá. Porque é o que eu fiz aqui, ó. Zerando a parte que tem coeficiente negativo, caímos numa expressão que dá para continuar as contas. Zerando o outro, caímos numa expressão que não tem solução. Entendeu? Se eu zerar essa parcela, o que fica não tem solução. Mas se eu zerar a parcela que tem negativo, o que fica tem solução. Então o que conta é a parte que tem coeficiente positivo. Foi? Foi. Então beleza. Tá bom, gente? Então com isso a gente fecha, né, a abordagem assim, de cônicas. Eu já marquei lá a lista de exercícios desse bloquinho aqui, né, do Sturt, mas com essa abordagem de só fazer o gráfico, tá? Identificar e fazer gráfico. Não é para fazer aquele passo a passo que o Sturt faz, não. Aquela análise completa de foco, de geratriz e outras coisas. Então eu aproveitei os exercícios lá, mas só para treinar isso. Identificar a cônica, qual é o nome da cônica e fazer o esboço do gráfico da cônica. Tá bom? Nesse capítulo 10, eu vou falar um pouquinho agora de... Próximo tópico é coordenadas polares. Eu vou falar rapidamente, já estou com a explicaçãozinha aqui gravada, vou mandar para vocês, mas é assim, é só para ter ideia, porque a gente vai usar isso mais tarde. Tá bom? E é isso. Façam a prova 2, tá? Não deixe para cima da hora. E é esse exercício aí que é a prova 2. Identificar as cônicas e fazer o esboço. Tá bom?
No mais, muito obrigado pela participação de vocês. Professor, Amanhã a gente continua. tá bem. Nosso horário normal. Com relação ao vídeo. Boa noite, professor. Obrigado. De Com nada. Pois relação não, ao pode vídeo da falar. semana passada, quando que o senhor vai disponibilizar ele pra gente? Então, se tudo permitir aqui, eu já vou disponibilizar daqui a pouco. Tá que então eu vou dar um encontro 5 no Contra Turma, mas assim que eu terminar, eu já divulgo para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado a vocês. Grande abraço, gente. Até amanhã. Boa noite. Valeu, boa noite.